Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, você já sabe que se você quiser conhecer o meu trabalho tem meu Instagram, meu site, os sites das empresas apoiadoras deste espaço na internet como a Canon Brasil e a loja Portsar. Link para tudo isso está na descrição deste vídeo. E é graças à loja Portsar que nós faremos este vídeo de hoje e o do sábado que vem. São vídeos extras aqui na programação do canal, entrando aos sábados. No mês de julho, por conta de eu não estar fazendo aí aulas e ficando maluco com o mestrado, eu consigo ter um pouquinho mais de tempo para gravar, então a gente vai ter uns vídeos a mais na programação ao longo do mês de julho. Este é um falando sobre câmeras de médio formato, num sentido amplo, geral, e no sábado que vem, o review da Fujifilm GFX 50R. Vamos lá, vamos tentar. Lembrando que se você quiser apoiar financeiramente este espaço na internet, apoio que é muito bem-vindo, porque afinal de contas, com o apoio financeiro a este espaço da internet, é que este espaço continua existindo, que eu consigo separar tempo na agenda de trabalho para produzir aqui para o canal. Então, se você quer apoiar financeiramente este canal, apoia.c/Armando Vernalha ou compre câmeras e lentes na Portsar. Usando no site da loja Portsar o cupom AV19, parte das suas compras é destinada pela loja Portsar em forma de apoio a este espaço na internet. Vamos lá, vamos falar sobre médio formato. Esse primeiro vídeo é para servir de instrução do que é, afinal de contas, médio formato, o que se espera, para quem se destina, que vantagens tem, que desvantagens tem, porque assim quando a gente chegar no próximo vídeo, que é o review da Fujifilm GFX 50, todo mundo já vai entender o que é o formato e isso vai facilitar bastante. Para começo de conversa, se a gente chama de médio formato, é natural que se espere que exista um pequeno formato e um grande formato, porque o médio formato estará entre eles. Vamos retroceder aqui ao filme fotográfico e entender o que eram esses formatos. Você tinha o pequeno formato. Pequeno formato era o filme 35mm e os formatos menores do que 35mm. Então você tem lá o 35mm, que hoje equivale ao full frame, como da 6D Mark II da Canon Brasil, que a gente está usando para gravar esse vídeo. 35mm, o full frame, é o pequeno formato. E tudo que é menor que ele, por exemplo, o APS do filme fotográfico Advanced Photo System ou o APS-C, APS-H, os formatos que existem de APS para câmeras digitais, pequeno formato. E o micro 4/3, pequeno formato. Então tudo que é igual ou menor que o full frame, pequeno formato. E o que era o grande formato? Em filme, você tinha filmes em chapa, a partir de um certo tamanho, que era 4x5 polegadas. A partir do 4x5 polegadas, e aí tinha 4x5, 5x7, até 8x10 polegadas. Esses são os chamados grandes formatos. O que estiver entre o full frame 35mm e a chapa de 4x5, o que estiver no meio desse caminho, é o médio formato. Em filme, nós tínhamos médio formato 6x6 cm, 6x4,5 cm, 6x7 cm e alguns outros formatos mais panorâmicos, mas os principais, assim, o grosso da produção de médio formato era 6x6, 6x4,5, 6x7. Se a gente pegar as fotos do homem na Lua, né, eram câmeras Hasselblad de médio formato que foram enviadas para a Lua. E se você não acredita que o homem foi para a Lua, estuda mais, porque tem inúmeras provas de que o homem foi para a Lua. Então, assim, 6x6, 6x4,5, 6x7 eram os formatos clássicos de filme médio formato. Mas qualquer tamanho maior que o full frame e menor que o grande formato é médio formato. O que a gente tem hoje em termos de mercado de médio formato? Não vou falar tudo que tem no mercado, mas alguma coisa que a gente tem por aí. Por exemplo, a GFX 50R da Fujifilm. O sensor de captura de imagem dela tem 44mm de largura por 33 mm de altura. 44 por 33
é maior do que 36 por 24, que é o tamanho do full frame. Então você tem 36 milímetros de largura no full frame, você tem 44 milímetros de largura no médio formato. Você tem uns tantos milímetros a mais aí, consequentemente mais espaço para captação de luz ou mais pixels. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Mas você tem a GFX50R, que é uma câmera de 50 megapixels. Você tem a GFX50S, também da Fujifilm, também 50 megapixels. A GFX 100S, recém-anunciada pela Fujifilm, com 100 megapixels. Todas elas com sensor de 44 por 33 milímetros. Você tem a Hasselblad X1D2, mesmo tamanho de sensor, 44 por 33 e 50 megapixels. Você tem a Pentax 645Z, também mesmo tamanho de sensor. Para vocês terem uma ideia aí de preços, ó, a GFX 50R na faixa de $4.000, GFX 50S na faixa de $5.500, GFX 100S vai vir aí na faixa de $10.000, Hasselblad X1D na faixa de $5.700, Pentax 645Z, $5.000. Tem também, por exemplo, a Leica S com um sensor de 45 por 30 milímetros, que custa mais ou menos $20.000. Você comprar 4 ou 5 câmeras de médio formato da Fuji, ou a câmera e todas as lentes que você quiser pelo preço do corpo da Leica. Leica não vale a pena, gente. Toda hora alguém me pergunta nos comentários, a Leica é boa, a Leica é boa. São ótimas câmeras, eu não estou discutindo isso. A qualidade de imagem é ótima, tá? Mas não vale a pena diante do que tem no mercado de Canon, Sony, Panasonic, Nikon, Fujifilm. Você tem tantas opções, com tantas opções de lente, com tantas opções de acessório, que achar que a Leica no preço dela vale a pena, não vale. Simplesmente não vale. Uma hora eu arrumo uma para fazer review aqui no canal, mas não vale. Então, assim, isso é um panorama básico de modelos de médio formato que estão no mercado e faixas de preço. A GFX 50R é a mais barata ou a menos cara das médio formato, aí nessa faixa de $4.000. E vai até a Leica com esses $20.000. E tem outros modelos de Hasselblad, de Mamiya, entre outras. Existem dois tipos fundamentais de corpo de câmera que a gente pode falar da médio formato. As câmeras que são um tipo de um monobloco, ou seja, tudo o que tem da câmera está numa parte só, apenas com as lentes como acessório separado. Então o sensor de captura de imagem, mecanismo de obturador, tudo isso está numa peça só. E aí você troca as lentes como faz com uma DSLR ou mirrorless qualquer. E existem as câmeras modulares, alguns modelos da Hasselblad, por exemplo, em que você tem o que é o corpo da câmera, o que será o back digital, que é onde vai o sensor de captura de imagem, que também pode ser um back de filme, que você encaixa na parte de trás da câmera, e a lente na parte da frente. Então a câmera é modular. As câmeras da Fujifilm são todas do tipo monobloco. A X1D da Hasselblad também é monobloco. E existem modelos da Hassel que são de back digital. Então elas são modulares. Vamos lá. Que mais que a gente tem? Qual, afinal de contas, é a vantagem do médio formato? Tem duas coisas possíveis. Você tem um sensor de captura de imagens maior, duas opções você vai ter aí. Ou cabem mais pixels nele e você terá maior resolução, ou cabem pixels maiores nele e você terá melhor aproveitamento de luz. A gente tem o vídeo aqui de exposição para a direita, aqui no canal, onde eu expliquei por que mais luz equivale a melhor qualidade de sinal dentro da câmera e melhor qualidade de sinal dentro da câmera equivale a melhor qualidade de imagem. Se a gente tem, vamos imaginar assim, a média das câmeras mirrorless DSLR está entre 24 e 30 megapixels. Então, a Canon a gente tem 6D Mark II EOS RP com 26 megapixels, 5D Mark IV EOS R com 30 megapixels, estamos falando de full frame, tá? Vai para Nikon D750 Z6, 24 megapixels, Sony A7 III com 24 megapixels. Então, o grossão do mercado de câmeras full frame está entre 24 e 30 megapixels. É o setor mais competitivo das full frame. E girando aí entre 1.500, 2.000, 2.000 e poucos dólares. Se você imaginar que o grosso das câmeras de full frame está até 30 megapixels,
O grosso do mercado de médio formato está em torno de 50 megapixels, porque os modelos aqui que eu citei da Fuji, da Pentax, da Hasselblad estão em torno aí dos 50 megapixels. Então você tem um sensor maior que coube mais pixels. Se você tem mais pixels, você tem mais informação, mais resolução, mais detalhamento e, consequentemente, mais nitidez. Então a primeira vantagem que se espera da médio formato é mais informação com mais nitidez. Mas a gente pode pensar assim, mas Armando, tem câmeras full frame com mais megapixels do que essa média que você falou. De fato, você tem a 5DS, 5DSR da Canon com 50 megapixels, tem o review aqui no canal da 5DSR. Tem Nikon D850 e Z7 lá com 45 megapixels. Tem Sony, aliás, review da Nikon D850 tem aqui no canal. Tem também Sony A7R3, tem a nova Panasonic S1R. Todas essas câmeras que eu citei estão acima de 40 até 50 megapixels. E aí qual que é a diferença para o médio formato? Você tem lá a 5DSR que tem exatos 50 megapixels e você tem essa Fuji de médio formato também com 50 megapixels ou a Hasselblad de 50 megapixels, você tem mesma quantidade de pixels, portanto, mesma hipotética resolução, mesma quantidade de informação sendo registrada. Mas se você tem pixels maiores porque o sensor é maior, então você tem 50 milhões de pixels numa e na outra você tem uma área maior com 50 milhões de pixels. Consequentemente, esses pixels são maiores. Pixels maiores têm maior habilidade de retenção de luz, consequentemente geração de um sinal dentro da câmera de melhor qualidade. Sinal de melhor qualidade com mais luz significa menor ruído de imagem. E não estamos falando só de ruído de imagem de ISO alto. Estamos falando de ruído de imagem nas sombras, porque qualquer câmera em ISO 100, na parte de sombras, por exemplo, na minha camiseta preta, você tem ruído de imagem. Se você tentar clarear isso aqui de preto para cinza médio, você vai chegar a muito ruído de imagem. Assim, uma câmera com maior retenção de informação nos seus pixels tem menor ruído de imagem mesmo nas sombras. Primeira vantagem, então, que se espera, ou você terá mais resolução, porque tem mais pixels, por exemplo, a GFX 100S da Fujifilm terá 100 megapixels. Então você tem um sensor maior e cabe mais pixels nele, consequentemente mais detalhe, mais nitidez, mais resolução. Ou você tem mesma resolução que uma full frame é capaz de ter, mas por ter pixels maiores, você vai ter uma relação sinal-ruído melhor dentro da câmera. Melhor sinal, menor ruído, é uma melhor relação sinal-ruído. Essa é a maior das vantagens que se espera do médio formato. Pode reparar que, por exemplo, as câmeras APS-C não passaram de 30 megapixels, ficam lá nos 24, 26, porque o sensor APS-C não aguenta, na tecnologia atual, muito mais pixels que isso. O full frame chegou nesses 50 megapixels, 40 e pouco, 50 e parou. Não teve mais do que isso, porque o sensor, nas tecnologias atuais, parece não aguentar muito mais do que isso. Então o médio formato te permite maior quantidade de informação. Lógico que a tecnologia evolui, daqui a pouco a gente tem uma full frame de, sei lá, 60, 70, 80 megapixels. Na mesma proporção a tecnologia vai evoluir no médio formato. Então quando o 35mm full frame comportar com boa qualidade 60 ou 70 megapixels, o médio formato vai estar comportando 100, 120 megapixels. Esses são, digamos, pontos fundamentais do médio formato que se espera. Ou você vai ter menor ruído de imagem por ter pixels maiores, ou você terá mais pixels. São essas duas primeiras vantagens. A segunda coisa que a gente pode, depois disso, que é quantidade e qualidade de informação, então vamos dizer, a terceira coisa que você pode esperar, relaciona-se às lentes. Vamos pensar um pouquinho no conceito de lente normal. Lente normal é aquela lente cujo comprimento focal equivale aproximadamente, ou seja, não precisa ser numericamente igual, mas aproxima-se em comprimento focal ao tamanho da diagonal do sensor. Na full frame 35mm, a lente normal geralmente é a 50mm. Algo entre 40mm de comprimento focal e 50mm é aceito como lente normal para full frame, porque a diagonal do sensor tem lá 36mm de largura, 24 de altura, média diagonal, né? Soma dos quadrados dos catetos, da hipotenusa ao quadrado, aquela coisinha que você aprendeu na matemática lá, sei lá, quinta série,
Faz a conta, você vai chegar a 40 e poucos milímetros de tamanho de diagonal do sensor, que é a lente normal. O APS-C tem a lente normal em torno de 30 milímetros. Se o sensor, quando encolhe, a lente normal também encolhe, porque diagonal menor, lente mais curta, significa que a gente está tendo, quanto menor o sensor, a lente mais em formato, em projeto óptico, aquilo que a gente chamaria de grande angular, mas que está se comportando como uma lente normal dentro da câmera por conta do fator de corte. Se você tem qualquer dúvida de fator de corte, dá aquela chegada no vídeo, tudo que você precisa saber de fator de corte, que tem aqui no canal. Então assim, qual é a lente normal, por exemplo, da Fujifilm, aí as GFX 50, 50S, 50R? É uma lente de 63 milímetros. Ela é mais longa que a 50 milímetros do full frame fotográfico, porque sensor maior, diagonal maior, consequentemente lente normal maior. Quanto mais longas as lentes se tornam, porque quanto maior for o sensor, mais longa é proporcionalmente a lente normal dele. Quanto mais longa a lente, melhor ou mais facilitado fica o projeto óptico, porque quando você tem que encurtar demais a lente, a luz é forçada, é um termo grosseiro em termos de física, mas é forçada a fazer curva para entrar na lente, passar pelo diafragma e voltar a se curvar abrindo em ângulo para iluminar o sensor dentro da câmera. Quanto mais longa a lente, menor é esse trabalho de curvatura. Lente mais longa, menor é o trabalho de ajuste que a luz passa para gravar a imagem. Isso significa que o controle de aberrações cromáticas e de distorções é mais fácil numa lente de médio formato, um pouco menos fácil numa lente de full frame, mais complicado numa lente de APS-C, mais complicado ainda numa lente de micro 4/3. O projeto óptico tenderá a ser melhor e facilitado no médio formato, obtendo assim melhor qualidade de imagem. É uma tendência, não é uma regra, porque alguém pode ter muita habilidade técnica, tecnológica e de engenharia, fazer a lente de full frame brilhante e um outro pode fazer uma lente medíocre de médio formato. Depende de inúmeros fatores, mas teoricamente uma lente de médio formato tenderá a menor volume de distorções e aberrações do que uma lente de 35mm, e esta por sua vez tem menor tendência de aberração e distorção que a lente de APS-C, que por sua vez tem menor tendência de distorção e aberração que uma lente de micro 4/3. Então essa é outra vantagem. Falamos de resolução, falamos de tamanho de pixel e falamos de qualidade de imagem potencial nas lentes. Essas são as principais vantagens do médio formato. Quais são as desvantagens principais do médio formato? Tamanho da câmera, porque o sensor é maior, a câmera é maior. Tamanho das lentes, porque sensor maior exige vidros ópticos maiores para iluminar aquele sensor. Então, tamanho da câmera aumenta, peso da câmera aumenta, tamanho da lente aumenta, peso da lente aumenta. Então, todo o teu conjunto vai ficando grandalhão. Então, médio formato tende a ser grande e pesado. Vamos colocar uma foto aqui da GFX 50R ao lado de uma Nikon D800, que é uma full frame, não das mais compactas do mercado, né? Não é uma mirrorless, é uma DSLR, então ela é grandinha. E vocês vão ver que ainda assim a DSLR parece ter aí alguns aspectos mais compactos que a GFX 50R. O que dirá se a gente colocar uma mirrorless full frame, como uma Nikon Z6 ou Z7, uma Canon EOS R ou RP do lado dela. Então, o tamanho tende a ser maior, o peso tende a ser maior, o preço das lentes tende a ser maior porque vidro óptico grande vai custar mais caro de ser projetado, a lente vai acabar no mercado mais cara. Também há menos demanda comercial de médio formato, havendo menos demanda, menos venda, menos volume de produção, menos escala de produção, consequentemente itens mais caros. Então, o médio formato tem que ser maior, mais pesado e mais caro. E é o que de fato é quando você olha os preços, tamanhos e pesos. Essas seriam as principais desvantagens. Há uma outra coisa, porque os arquivos gerados por essas câmeras são imensos. E o curso de deslocamento do obturador também é grande por conta de um sensor grande. Assim, o que acontece é que você tem, em alguns casos, uma velocidade de sincronismo um pouco lenta. No caso da GFX 50, por exemplo, é 1/125 de segundo, enquanto tem DSLRs que fazem 1/200 ou mais. E
a questão do tamanho e peso que eu já falei, peso das lentes, seriam aí desvantagens possíveis. Tem mais coisa que a gente possa falar de médio formato? Para quem ela se destina, eu acho que é uma coisa útil da gente falar. Se você hoje está no seu começo de carreira, não adianta nem você fantasiar sobre médio formato. Tá? Não é por aí. Mas se você hoje está estabelecido em áreas como fotografia publicitária, publicidade de bom nível, com bom volume de movimento no teu estúdio, você faz fotografia de moda também, alta moda, boas grifes. Então estamos falando de cliente que paga bem, cuja rentabilidade de cada trabalho é maior. Você faz fotografia de arquitetura para mercado de luxo, por exemplo. Você faz fotografia de paisagens, grandes paisagens, e está buscando o máximo da nitidez, você vai fazer ampliações com 2 metros de tamanho. Então, fine art de alto nível, a arquitetura, a moda, a publicidade de alto nível, a fotografia de gastronomia, de alta gastronomia, então estamos falando de chefes renomados. Quando o trabalho é lucrativo o suficiente e com demanda de qualidade o suficiente, médio formato tende a ser a escolha profissional de muita gente. Lógico que a gente vai ter que pensar como isso se compara com uma full frame de boa qualidade, como isso se compara dentro do bolso de cada um em termos de potencial de rentabilidade. Você vai ter que pensar assim, tá, não é todo dia que eu faço uma ampliação de 2 metros, não é todo dia que eu tenho um cliente pagando 10 mil, 15 mil, 20 mil reais numa campanha publicitária ou de alta moda. Se não é toda hora que te acontece isso, teu fluxo de caixa não é tão animado assim, você tem que avaliar se é um bom negócio para você ter o ápice da qualidade da tecnologia de imagem para não girar o mesmo volume de lucro. Então, são coisas que aí cada um tem que avaliar dentro do seu trabalho. Mas que médio formato tem maior potencial de qualidade, maior potencial de nitidez, maior potencial de aproveitamento de cor, de luminosidade, tudo por conta da melhor relação sinal-ruído. Que isso tudo é verdade? É verdade. E também como o equipamento é maior, mais pesado e mais caro. Isso também é verdade. Então, médio formato, gente, é isso. É a mais alta qualidade que hoje a gente tem em mercado de imagem digital. É também o nicho mais caro que a gente pode imaginar. Embora existam DSLRs muito caras no mercado. Então, há de se avaliar isso. E é um ápice qualitativo, num ritmo de trabalho relativamente lento. Porque quando eu falei da velocidade, aquela hora eu falei de sincronismo de flash, tudo, eu esqueci de mencionar que, por exemplo, as câmeras são lentas. As Fuji que eu citei, as GFX50, a S e a R, fazem 3 fotos por segundo. A GFX100 vai fazer 5 fotos por segundo. As Pentax, Hasselblad, Leica, estão tudo nessa faixa. A Leica, por exemplo, na fortuna que ela custa de $20 mil, faz 3 fotos e meia por segundo. Todas as DSLR do mercado hoje, todas as mirrorless full frame do mercado hoje são mais rápidas que isso. E aí você vai avaliar. Você é fotógrafo de esportes? Você é fotógrafo de eventos e clica bastante, metralha bastante? Dependendo do teu estilo de trabalho, médio formato não se aplica a você. Aí você pega aquele vídeo que eu falei como escolher sua próxima câmera, que tem toda uma metodologia para tomar decisões. O que você precisa é resolução, é nitidez, ou é velocidade, ou é resistência mecânica, o equipamento poder tomar chuva, sei lá. Tem lá o método todo de escolha, eu falei naquele vídeo. Dá uma avaliada nisso e pensa, médio formato é ou não é para você. Mas esse vídeo aqui tinha o objetivo de dizer o quê? Não se é ou não é para você, mas sim o que é uma câmera de médio formato. Como se define uma câmera de médio formato? Ela se define por ser uma câmera cuja captura de imagens tem maior tamanho, né? A área física de sensor maior do que o full frame e menor do que o grande formato. Tá bom, minha gente? Não necessariamente tem mais resolução, como eu falei, a 5DS da Canon tem 50 megapixels e a GFX50 da Fuji tem 50 megapixels. Mais pixels maiores, melhor aproveitamento de luz. A gente vai falar de qualidade de imagem mais apropriadamente no próximo vídeo, que é o review da GFX50R. Aí eu vou poder fazer comparações um pouco mais diretas, por exemplo, com a D850 e com outros modelos que estão no mercado. Porque a gente vai falar da GFX50R, que é meio que a médio formato de entrada. Ela é a médio formato mais barata hoje no mercado, ou a menos cara. E aí a gente vai tentar colocá-la
em patamar de preço, por exemplo, uma Nikon D850 ainda é mais barata que a GFX 50. Vale a pena, não vale a pena? Para quem vale? E assim por diante. Tá bom? Era isso que tinha para hoje. Não se esquece de dar uma chegada no meu site para conhecer a minha agenda de cursos, workshops e saídas fotográficas, vernalha.com.br/cursos. Não se esquece de dar aquela chegada no programa de financiamento coletivo deste canal, no meu Instagram. Tem também Twitter, estou no Twitter também. Vou pôr o endereço tudo na descrição do vídeo. E por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo.